Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. E hoje, na bancada, da minha direita para a esquerda, temos os facilitadores Wilson, José Nilson e Eurígenes Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Boa noite a todos. Então, dando continuidade à nossa leitura do livro Consolador, nós estamos no capítulo que fala sobre provação, questão de número 252. E a pergunta: somente se recebe a ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas? E considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? A resposta nós vamos ler em duas partes, porque ela é bem longa, tá, pessoal? Então, a primeira parte fala assim, receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. No capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que se trata de provação bem amarga, indispensável ao nosso processo de regeneração própria. Existem, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má-fé, partidas dos sentimentos inferiores, e convém que um cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com o propósito de trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporária, onde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes. Olha, pro cristão, né, quem já tem um pouco mais de experiência e de informação, sabe que você tem que ter paciência, né? Paciência com todos aqueles que convivem com a gente. E diante dessas dificuldades aí, dessas agressões que a vida pode te oferecer, você saber responder de uma forma cristã, entendendo que a pessoa ainda está vibrando, está ainda transitando por essa faixa da ignorância, do amor, da compreensão, do entendimento, do bom entendimento. Então cabe a todos nós aí, como se fosse assim, dar outra face. Se a face que foi dada para a gente é da agressividade, a nossa face agora vai ser a da suavidade, quer dizer, do entendimento, da pacificação. Então eu vejo que é por aí, para a gente não entrar nessa armadilha aí, que com toda certeza no passado a gente já deve ter caído muito ou provocado muito isso, né? E hoje a gente já é um sabedor disso, então a gente evita essas discussões infrutíferas, quer dizer, não vai dar coisa boa, né? A lei da ação e reação é uma lei do universo, né? Existe, o sujeito precisa passar as experiências, com ele tem conhecimento, ele sabe que quanto mais serenidade para passar essa dificuldade, pedir a Deus que dê força para passar com humildade as lições, ele pode aprender as lições e até crescer muito e ajudar um mundo grande de pessoas. Porque às vezes nós nos impressionamos com aquela senhorinha simples, cheia de criança, uma dificuldade em todos os sentidos, e a dignidade que ela reage, ela causa um impacto em tantas essas pessoas. Então ela além de crescer, ela ajuda. Muitas pessoas se olham e dizem, puxa, olha a fé daquela mulher, olha a paciência dela. No meio dessa dificuldade, ela está abençoando os verdugos dela. Não é fácil as lições.
do aprendizado, que é o que Jesus faz. Você vê ele pedindo o Pai para perdoar as pessoas que estão apedrejando ele, crucificando ele. Olha a lição que ele está dando. Olha o Chico lá dando lições, dizendo, faça prece para o padre de Matozinho, que ele é seu grande benfeitor, o padre que vivia criticando ele. É um caminho imenso. A aprovação, a gente tem que lembrar que nosso planeta é de prova e de expiação. Então, todos nós temos alguma prova, alguma expiação para resolver. Porque senão não estaríamos num planeta desse de prova. Agora, uns resolvem bem, outros com um problema. A doença que o Chico Xavier teve, a maioria dos médios parava logo ali na infância, nem ia para frente. E ele ia para frente o tempo todo. É assim que funciona, não é? Na segunda parte da pergunta aqui do Alessandro, ele vai perguntar, né? Se alguém nasce fadado ao suicídio e ao crime, né? Aí Emmanuel responde: relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a de amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses devem agir como alunos, que havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e, por vezes, sucumbem na luta sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos, de modo algum, imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Bonito, eu lembrei da Ivone Amaral Pereira, né, que ela relata nos livros Recordações da Mediunidade que ela traz existência ao suicídio e essa teve a nobre responsabilidade, através de sua mediunidade, de ajudar os suicidas, a qual ela também estava se ajudando. A história dela é tão bonita que ela que cria, né, uma das idealizadoras do Centro de Valorização à Vida, que hoje está no Brasil, mas está no mundo. Então, realmente, a pessoa, quando faz esse processo do autoconhecimento, identifica o seu passado no seu presente, como é um dos relatos do livro Céu e Inferno, o príncipe Oura, o príncipe russo. Ele lá no tempo de Marco Aurélio, o orgulho, o tombom. E ele vai várias existências tentando, ele é um alerta para todos nós. O orgulho é uma chaga que você tem que tirar do seu coração. Então, para o pai, por ser onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe que seu filho vai falir. Mas a experiência do filho falindo para o próprio filho é um crescimento na condição de espírito imortal. Né? Então, por isso que a Emmanuel fala aí a lei da misericórdia, a importância de nós nos olharmos com muita misericórdia e compaixão, para acolhermos as nossas tendências e transformá-las. Falar do suicídio, alguma coisa aí? É porque o suicídio, como ele disse, tem pessoas que já tem tendência, já suicidou 1, 2, 3 encarnações, ele tem a tendência. E quando nós temos tendência, nós devemos ficar sempre atentos. Tem pessoas que têm tendência para ser mentiroso, tem pessoas que têm tendência para roubar, tendência para querer matar, tendências para desvio na parte sexual, uma série de tendências ainda. E precisamos trabalhar isto. Quando a pessoa tem conhecimento, ele tem que dizer, pai, eu estou exagerando nisso, eu tenho tendência, eu tenho que trabalhar isso melhor. E o suicídio não é fácil para cada um, porque ele vem com a tendência forte, nas primeiras dificuldades ele pode pensar isso, mas se ele começa a trabalhar, ele vai enfrentar a tendência, com certeza ele vai. E como ele já falou, o caso do Ivone Pereira. Ivone, o livro que a Ivone fez, Memória de um Suicida, quer dizer, além dela ter suicidado lá atrás e faz um livro daquele, junta com Castelo Branco, com o Camilo Castelo Branco, que foi um dos maiores escritores da língua portuguesa, que também suicidou. Imagina aqueles dois colocaram a alma naquele livro. Por isso que o livro dela, realmente, o trabalho dela era aquele livro. Os outros livros que ela fez já é consequência daquele trabalho. Não é fácil. Hoje a gente conversando com as pessoas, Caetano, a gente vê que tem muitos jovens pessoalmente, mas não só jovens, pessoas idosas também, que às vezes se sentem abandonados na sociedade ou inúteis, com essa tendência, com esse pensamento, né? O que a gente pode falar para o pessoal aí com
com essa tendência, né? Vou buscar ajuda onde? Médica, numa religião, numa espiritualidade? Então eu vejo assim, aí você vê a beleza do espiritismo, porque ele vai te esclarecer. Olha, você teve já outras existências, nessas outras existências você adquiriu características boas e ruins. E agora, nessa existência, se você está percebendo algo, porque você vai dando sinais, vai recebendo sinais que algo vai acontecer. Né? Às vezes um desentendimento, às vezes uma melancolia, às vezes um nervosismo, às vezes uma solidão. Então você vai percebendo que algo vai acontecendo para te levar até a cometer um suicídio, né? Desamparado, e aí a pessoa se acha sozinho, que é vítima da sociedade. Então vai unindo todos esses fatores aí para que ela perceba isso. Então, quando você tem o conhecimento da doutrina espírita, você vai já percebendo isso, e isso aí vai te levar a uma reflexão maior. Olha, apesar disso tudo, hoje a minha escolha é outra. Hoje a minha escolha é outra. Por quê? Porque eu já estou recebendo essas informações. Porque às vezes a gente cede os impulsos, os apelos do mundo. Porque não é fácil você estar encarnado, né? Então, os apelos do mundo, né? Que às vezes as pessoas falam, você tem que ser feliz nessa vida, é o que mais se fala hoje. Você tem que gozar a vida plenamente, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como se eu tivesse que não me importar com nada e ser feliz daquele jeito. Então, no reverso disso tem a tristeza, a solidão, né? A desesperança que pode levar a pessoa a esse ato. Então a doutrina espírita, ela vem nos ajudar, porque vem falar, olha, você vai passar por provas na sua vida. É normal você passar por isso. Então não é nenhum privilégio só seu, não, o mundo todo passa por isso. Então quando você vai percebendo isso em você, ou então em outra pessoa, ótimo, você já está identificando. Uma vez, depois do programa lá do Jadir, veio uma família me procurar lá no consultório. E o menino tinha 5 anos de idade, o Vitor, ele tinha tendência já ao suicídio. Ele dizia assim, tio, eu tô na calçada, eu tenho vontade de me jogar em cima do carro. Eu falei, ótimo, Vitor. Você identificou, usando a linguagem mais infantil, você já identificou um problema. Então você não sai de casa sozinho, não deixe de dar a mão para os pais, e os pais estão recebendo essa informação. Cuidado, atenção, porque ele já traz essa tendência. E ali a família toda é médium, né? E até o pai desencarnou recentemente. E então, assim, eu vim acompanhando até hoje, já são casados, isso e aquilo. Mas a gente vai tendo sinais. Agora, não é porque eu também tenho conhecimento que eu não caia no erro. Aí é onde você vai criar resistência, que é através do entendimento, da compreensão de si mesmo, das suas fragilidades, e enfrentar esse problema. E, opa, peraí, dessa vez não, agora eu vou enfrentar essa situação. O que eu devo fazer, né, para enfrentar essa situação? Eu tenho que ter coragem para assumir alguma postura. Coragem, aí vem o reverso, a coragem, vai enfrentar. Porque o reverso é a covardia, eu estou me entregando, de novo. Então a doutrina espírita tem um dever assim, fundamental de esclarecer a gente sobre isso. Por isso que é importante ter esse esclarecimento. As pessoas saberem, olha, você é produto hoje de milhares de encarnações. Volta na nossa história do planeta Terra, você vai ver o que é. Se hoje a gente ainda tem guerra, mata criança, isso, aquilo, você imagine no passado, né? Então, assim, historicamente, a nossa memória aí, atávica é triste, né? Vamos falar assim. Mas hoje a gente tem recursos, subsídios, principalmente através do conhecimento e de referências maiores, que tem Jesus como modelo, para a gente não se perder na estrada da vida, né? Então a gente agora vai dar entrada na parte de virtude, né, do livro Consolador. Pergunta 253. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? E a resposta: a dor, a luta e a experiência
constitui uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistadas pelo trabalho no esforço próprio. Eu lembrei da Verônica, né? Aquela senhora, quantos anos? 12 anos sofrendo perda do sangue, mas desenvolveu com certeza diversas virtudes, dentre elas a fé, que ao tocar, se aproximar de Jesus, ela cura o espírito. É claro que o corpo para de sangrar, mas ela vai ter alguma doença diferente dos leprosos, né? Jesus cura 10, só um realmente percebe a beleza e responsabilidade. Os outros 9 ficam, vamos dizer assim, curados do corpo, mas continuam doentes da alma. Então, Emmanuel está convidando todos nós, filhas e filhos de Deus, temos como possibilidade conquistarmos virtudes, desenvolver por nós mesmos. É interessante porque a medalha, vamos para o coroamento maior, uma medalha olímpica é o fruto do esforço do atleta, diário, constante. É o esforço dele, é uma medalha, né? O pódio. Agora, o coroamento do esforço, do sacrifício seu em se dominar as suas más tendências, é o coroamento do espírito, que isso é fantástico. É você que adquiriu isso. Isso é tão interessante porque você vai vendo assim que não existe milagre, né? Vem um cara aqui que propôs, olha, vamos mudar o comportamento, vamos usar os costumes, os hábitos, tem que mudar. Aí escolhe alguns lá e esses alguns aí escolhem outros e vão passando. É assim que a gente vai se mirando nesses professores da gente aí, né? Então, assim, é uma conquista realmente. A pessoa, por isso que no Evangelho fala assim, eu venci, eu superei. Como Jesus, eu venci o mundo. Então a gente está aqui para superar essas dificuldades. Então é uma conquista pessoal, individual e intransferível, né? Isso é tão importante porque o atleta tem aquele significado maior. E um dia desse eu estava lendo um texto que fala assim muito da vaidade, do orgulho, né? Que ele quer estar no pódio, ele quer estar lá em cima, ele é a evidência. O esforço dele foi para isso. Ele está mostrando para todo mundo. Tudo bem, né? Mas a troco de quê, né? Adquiriu alguma disciplina na sua dedicação? Tudo bem, mas assim, qual é a finalidade maior do espírito aqui, né? É que a gente foi educado desde sempre que o melhor é você ser o melhor, é se destacar. E é isso, é o que o político busca, né? A eleição, o cargo maior, é o que você está falando do atleta. É o cara que quer se destacar na empresa, que começa lá embaixo, quer virar presidente um dia da empresa. Mas são as coisas do mundo, né? Então, mas é o que essas coisas do mundo vai passar. Por isso que o espiritismo é importante, que ele está falando, olha, isso aqui é passageiro. Isso aqui é para afirmar as suas ideias, a sua postura, você determinar na transformação do ser. Então, é mais fácil, através da matéria, você fazer impressionar a matéria para poder fixar no espírito. Então, você sabe que essa semana eu estava conversando com um cara que ele foi presidente de uma multinacional muito importante, viajava o mundo todo, e ele falava para mim, ele se aposentou e não tem mais esse cargo, né? E ele veio morar no Brasil e ele está muito depressivo porque ele falou que enquanto ele era o presidente dessa multinacional e viajava o mundo, ele era bajulado, ganhava presente do mundo inteiro, ligavam para ele, convidavam ele para festas, não sei o que. Ele falou, foi eu me aposentar. Então o pessoal não ligava para o nome, por exemplo, o Pedro, ligavam para o cargo, presidente e tal. Então não tinha importância o homem, tinha importância o cargo que ele ocupava. Isso que a gente tem que entender, né? A gente tem que mudar esses conceitos, a gente tem que valorizar as pessoas e não os cargos, que infelizmente ainda é assim na sociedade, né? Você vê, porque lê de novo a resposta do Emmanuel, que ele chama para a dor e para a virtude, quer ver? A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito na estrada da vida. Sublime e morredora, porque a virtude, na realidade, são virtudes divinas. Quando você vai trabalhar o amor, são virtudes eternas, que não vai acabar nunca para você. Qualquer gota de amor será eterno, qualquer ato de bondade será eterno.
qualquer gesto de caridade de verdade será eterno. Então, o que acontece? Essa virtude, o sujeito tomar consciência dela e trabalhar. O que talvez ele precisa ser tomar consciência e começar a trabalhar ela. E essa tomada de consciência, o que acontece? Os espíritos que estão superiores a nós vão dando. Por exemplo, nós aprendemos com o Chico Xavier, sabe? Com Santo Agostinho, vamos aprendendo. E o maior professor é Jesus, o Kardec nos ensinando. E aí é convidado agora a pôr em prática isso que você aprendeu. Essa prática é que é imorredora. E a dor e o sofrimento é um treino para ele também se libertar, entender, se libertar do problema. E a virtude é para ele trazer à tona o que Deus já deixou para ele. O amor já está dentro de todo mundo, só precisa agora trabalhar ele. Tem gente que trabalha há milhares de anos, tem gente que começou a trabalhar agora, a diferença vai ser essa. Mas ele precisa fazer isso, e quando fizer é eterno, não para nunca mais para ele. E às vezes, como esse professor que você disse, esse diretor do multinacional, para ele ficou sofrendo. O Chico tinha aquela multidão em cima do Chico, todo mundo querendo dar títulos, querendo dar tudo. E ele diz que quando ele ficou doente, ficou na cama com a labirintite muito intensa, que ninguém nem visitava, porque ele estava ali muito intenso, ele disse que foi o tempo que ele mais trabalhou, que o Emmanuel trazia todos os inimigos do espiritismo, no mundo espiritual, para conversar com o Chico. É que você aí traz o cara, imagina, traz o cara e diz, você é padre, é inimigo do espiritismo. Mas sabe quem é esse cara? Esse cara é o João Evangelista, que você te admira. Você todo dia reza para João Evangelista, é o mesmo. O cara, imagina o impacto que vai dar em cima do cara. Então ele disse que o período que ele mais trabalhou, quer dizer, quando ele estava mais isolado, mais trabalhou. Como ele estava ali empolgado com a empresa, ele ficou. Mas ele tinha que olhar o seguinte, eu trabalhei, foi bom, foi útil, foi ótimo, mas e ele? Ele era só funcionário da empresa, a empresa não existe quando ele passar para o outro lado. E é ele que tem que trabalhar a ideia dele, tem que tomar consciência da oportunidade que a vida deu para ele naquele instante. Isso é que interessa. É que enquanto massageia o nosso ego, a gente fica nessa ilusão. Aí param de massagear o nosso ego, aí a gente cai a nossa ficha. E agora? É aí que bate essa situação. Porque para esses caras, imagine uma celebridade aí, né? Aí e cai no ostracismo. É complicado, não é verdade? O presidente dos Estados Unidos, de uma hora para outra, não está com nada. Os jogadores de futebol que tem a fama, esses caras que acabam depois, acaba a carreira, o cara se perde aí em bebida, droga, perde de tudo. Está cheio. É complicado. Cantor para de fazer sucesso, ele entra em pânico. Não é fácil, não. Vamos seguir aqui. 254. Que é a paciência e como adquiri-la? Me fala aí. Que é? Vamos lá. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que a realizou muito amor em si mesma, para dá-la ao outrem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãs, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar a energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mister educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes de sua vida. Ele começou o texto dando a dica que a paciência é filha do amor, e o alto amor, né? Fazendo um link com o Wilson trouxe agora esse caso real, esse irmão, falta esse olhar amoroso para ele. Poxa, eu sou um espírito imortal, sou um filho de Deus,
eu estava exercendo, né, uma função enobrecedora numa empresa multinacional, mas esse talento que eu tenho, estou querendo compartilhar, olha quantas igrejas, olha quantos templos, olha quantos centros espíritas, quantas ONGs, ele pode levar a experiência dele. E aí ele, nesse movimento de alto amor, ele desenvolve a paciência, tendo paciência com ele vai aos pouquinhos tendo paciência, como falou muito bem o Sr. José Nilson, olha o Chico Xavier, quanta paciência ele teve, e aquelas pessoas buscando, até exigindo as informações dos parentes, e ele bastante didática, quando foi o caso daquele costureiro famoso, o estilista, já voltou ao mundo espiritual, não usaria o nome dele, porque não tenho a permissão dele, mas um homem que sempre incentivou o bem, pedindo, ele responde, então, meu filho, o telefone toca de lá para cá. Então, tinha muita paciência o Chico para todos nós, né? Então, fica aí um convite, o alto amor e o amor ao próximo. E essa lição da paciência, a gente tem Jesus dizendo, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo que a paciência se aprende, treinando, e está dando ele como referência. Então a pessoa, é muito comum, a pessoa, eu não tenho paciência, eu digo, você está treinando? Não vai aprender, você vai ter que treinar. É um treino, não pensa que é fácil. Uma mãe ter um menino danado não é fácil, ela vai ter que ir treinando até, ela dominando ela depois vai exercer a influência do outro. Na hora que ela aprender, é um aprendizado, a paciência. Por isso que ele chama aí para aprender, e Jesus chama isso muito forte. Aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. A gente vai ver que isso que você acabou de falar, a disciplina, ela antecede a espontaneidade. Enquanto você não faz aquilo de uma forma natural, que é, por exemplo, dirigir o carro, né? Quando a gente vai tirar a carta, o jovem fica tudo tenso, nervoso, né? Vai errar de passar a marcha, dar a seta, esquece de não sei o que, arrumar o banco, prender o cinto. Então ele precisa fazer aquilo de uma forma mecânica, pensando. Daqui a um tempo, quando a gente dirige, a gente já é tudo tão automático, né? Então, mas foi através da disciplina ali, do esforço, que se tornou espontâneo. E isso para qualquer virtude a ser desenvolvida, né? Eu vejo que a paciência é a virtude que a gente tem que, nesse momento, é a que tem que ser mais treinada, viu? Porque a paciência hoje eu vejo assim, ela está muito em forma de silêncio, né? Tenha calma, confia, né? Não se desespera, porque são os requisitos hoje para você saber viver mais ou menos bem. É importante isso, porque a falta da paciência também vai levar você a adoecer, né? A impaciência, né? Então, assim, tem que buscar, como o Zanilson falou, a gente tem que buscar isso, treinar, né? Então precisa ter muita compaixão dos seus semelhantes, às vezes se colocar no lugar do outro, para poder sentir a dor do outro, para você entender isso. E a partir do momento que você vai entendendo isso, você vai adquirindo essa virtude. Não, deve ser assim, um copo cheio de paciência, né? Como é que a gente vai encher esse copo de paciência? Porque às vezes a gente perde a paciência, aí derrubou toda a paciência, perdeu toda a paciência que parece que tinha e não tinha, né? Aí começa tudo de novo. Então é um treinamento diário aí. Pegar esses caras que são já mais espiritualizados, assim, parece que eles vivem na paciência. Eles têm uma paciência danada, né? Professor lá na sala de aula, ele tem que treinar muita paciência. Muita paciência. Faz parte. Com aluno, com pais, né? Sim. E como você abordou, uma sociedade que não tem a visão do espírito imortal não está preocupado com as questões do espírito imortal. Você sabe que eu vejo esse negócio da paciência quando a gente vai muito essa semana a gente esteve novamente na Santa Casa com a Dalgisa. Tá boa ela? Tá bem, graças a Deus tá tudo certo. Eu pensei que eu fosse levar ela para consulta. Eu estava conversando com uma enfermeira das crianças, né? E ela falando para mim, a criança, os pacientes não me dão trabalho. Eu tenho que ter paciência, são com os pais, com os acompanhantes. Esse é que me dá dor de cabeça. Nossa, ela falando. Você me lembrou agora, eu trabalhei lá na USP uns 3 anos com paciente especial. E trabalhava muito com autista, né? Mas autista naquela época eram uns graus bem, sabe, aqueles que não paravam. E tem técnicas para atender isso, técnicas assim, subversivas.
A enfermeira sentava no colo do paciente, de rosto para frente, segurava as duas mãos aqui, o outro segurava a testa e ia para atender. Foi um abridor de boca, uma coisa absurda. E eu trabalhei 3 anos lá sem nunca precisar, não é nem um mérito meu, mas assim, é um entendimento, uma compreensão que eu tinha. Quanto menos eu perdesse a paciência com eles, ou mais paciência eu tivesse, mais eu conseguiria realizar alguma coisa. E nesse tempo todo eu nunca tomei uma mordida de um paciente. E vira e mexe lá, quando eles se apertam, a força é imensa e esmaga mesmo o dedo, né? Então, mas assim, eu nunca tive nenhum problema. Mas já ter uma compreensão sobre aquela alma que está ali atormentada, né? E eu tratava isso de uma forma muito natural. Mas quando eu via as pessoas agarrando na cabeça, outro segurando a mão, eu falei, meu Deus do céu. Piora a situação, né? Então, nunca consegui usar esses recursos. E perdi já paciente por conta disso. Eu me lembro uma vez, tinha uma menininha que tinha que fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, e a mãe estava do meu lado, e eu não queria fazer, mas o dentista que me indicou tinha que fazer. E aí a criança... E eu não queria fazer, porque não precisava fazer. Aí eu falei para você... Eu vi que a criança estava meio com medo, tudo. Eu falei, você quer que o tio não faça? Ela falou, quero. Eu falei, então tá bom. Mãe, o tio não vai fazer. Nossa, a mãe ficou brava comigo, perdi a paciente, deve ter falado mal de mim. Mas assim, por falta de compreensão da mãe, né? A filha não precisava passar por aquele tormento ali, porque um outro profissional, ouça o outro profissional também, né? Então, assim, essa virtude aí que a gente vai treinando, adquirindo, ela também está muito em cima do entendimento que a gente tem da vida. E o Espiritismo vem dar esse entendimento, porque vem mostrar ali que é um espírito também que está passando por uma prova difícil, dura. A mãe também está passando por uma prova dura, está com um filho, às vezes, autista, não sei o quê. Não é tudo tão simples assim, né? Então, é um desafio imenso aí adquirir paciência, principalmente nos mundos de hoje. Imaginar que Jesus, por ordem dada por Deus, para pegar essas almas que estão aqui e levar para a espiritualidade, acordar o reino de Deus de cada um. Olha a paciência que ele tem com todos nós, com bilhões de espíritos, a paciência que ele tem. Desespera um pouquinho, sai daqui. Igual você fez com a menina. Você não quer agora, não? Mesma coisa, Jesus. Você não quer melhorar agora? Tá bom. Daqui a 200 anos você melhora, daqui a 500. Não tem... Ele tem paciência. O público de Deus. Exatamente. Bom, agradecemos os facilitadores Caetano, José Nilson, Wilson, e a você que escreve, manda as reflexões em torno da obra de Emmanuel. Nunca se esqueça, você pode ter o estudo aqui virtual e o presencial. Rua Silva Jardim, número 1, todas as quartas-feiras, 20 horas, o horário de Brasília. Com a permissão divina, nos vemos em breve. Muita paz a todos. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.